Paz do Senhor, meus irmãos, né? Meu nome é Cleusa e é com amor e temor que eu venho aqui diante da igreja do Senhor trazer a palavra que o Senhor tem para você essa noite. Porque antes quando eu falei sim, eu busquei do Senhor uma palavra. E não sou eu que dei essa palavra, é o Senhor. Então, o Senhor tem grandes coisas, grande plano para cada um de você aqui. E é grande, irmãos, porque o Senhor faz. O Senhor, basta a gente deixar, o Senhor faz. E quando eu entrei aqui, né, eu recebi esse adesivo. Quem já foi comprado não se vende. Né? Quem foi comprado aqui com o sangue de Jesus, um preço que não tem nada que pague, o sangue de Jesus. Se você foi comprado com o sangue de Jesus, você tem unidade em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você tem unidade, você não está só. Você faz parte da família do povo de Deus sobre a face da terra. O Filho de Deus, ele nunca está sozinho, porque ele pode estar aqui, ou quando eu estou nos Estados Unidos, ou quando, né, o irmão viaja para a Espanha, o pastor Washington, a pastora Beth. Ninguém está sozinho quando faz parte de uma família, que é a família do povo de Deus. Então, em Cristo Jesus, nós temos unidade. Em Cristo Jesus, nós temos identidade. Mesmo aquele que fala assim, eu não conheci meu pai, minha mãe me deixou. Mas em Cristo Jesus, você tem uma identidade. Você não é uma pessoa simples, você é um príncipe de Deus, você é uma princesa de Deus, você tem identidade em Cristo Jesus. Não se considere menos, não se considere mais. Porque em Cristo Jesus, você é aquele príncipe ou aquela princesa que Deus quer que você seja. Em Cristo Jesus, você tem identidade. E em Cristo Jesus, você que foi comprado, você tem responsabilidade. Eu sou filha de Deus, eu sou comprada pelo sangue de Jesus. Eu tenho uma responsabilidade. Nós todos aqui hoje temos uma responsabilidade. Onde quer que você vai, seja na sua casa, no seu trabalho, na escola, na rua, mesmo onde você pensa que você não conhece ninguém, você tem uma responsabilidade. A gente está falando, Jesus está voltando. A gente tem falado muito isso, Jesus está voltando. Quando eu converti, a gente estava pedindo ao Senhor o avivamento. Eu sou do tempo, quando eu converti, foi logo depois que eu converti na Igreja Batista Lagoinha, e começou diante do trono, e começou aquele avivamento, e que o Brasil se encheu de um avivamento. Esse avivamento, ele ainda está aqui. Depende muito de nós estarmos juntos orando e buscando do Senhor para que Ele traga aquele avivamento prometido nos últimos dias. Então, vamos lembrar que a sua responsabilidade é com aquele dentro da sua casa, no seu trabalho, onde você vai. Porque Jesus, ele vai te usar, se você deixar. E o plano que ele tem para você, não deixa de lado. Às vezes você pensa, não vou falar hoje, vou falar amanhã. Fale hoje, porque hoje é o dia que o Senhor tem para você fazer a obra dele. Né? Então, às vezes, a gente pensa, é difícil, né? Eu não sou capaz. Não, lembre-se, você tem identidade de filho de Deus. E a palavra do Senhor, né, que ele tem para a gente no dia de hoje, está lá no livro de Números. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Números, capítulo 10. Números, capítulo 10. Vou ler do verso 29 ao 36. Depois eu vou ler capítulo 11, do verso 1 a 6, e vou ler no capítulo 14, verso 14. Então, vamos começar com Números 10, 29 a 36. Moisés roga a Rababe que vá com eles. Rababe aqui, gente, ele também chamado de Jetro ou Ruel, que é o sogro de Moisés.
Disse Moisés a Rababe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: dar-vo-lo-ei, vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém, ele respondeu: não irei. Antes, irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-se-lhe Moisés: ora, não nos deixe, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto e nos servirás de guia. Se vieres conosco, far-te-emos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias, a arca da aliança do Senhor ia diante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando, partindo do arraial, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os seus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta ao Senhor, para os milhares de Israel. Capítulo 11, de 1 a 6. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo, o Senhor acendeu-lhes a ira. O fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que se chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembremos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. E no capítulo 14, no verso 14 está escrito: mas também o disseram aos moradores dessa terra: ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles, e vais diante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Amém. Senhor Deus, o Senhor é o nosso Deus e nosso Pai. Deus, o Senhor é o nosso Deus. Não temos outro. Não temos aonde ir, não temos a quem ir, porque o Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Toma nossas vidas nas tuas mãos, ó Pai. Nossa mente, nosso coração, Pai. Nós nos colocamos aqui diante do Senhor, ó Pai, para que o Senhor fale conosco. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos da Tua direção. Em nome de Jesus, amém. Então, o primeiro ponto, irmãos, que eu tenho aqui para nós nessa noite, fala bem no começo, né? Não andar só. A gente viu aqui que era o povo de Deus caminhando pelo deserto. Não ande só, irmãos. Não ande só. Mas escolha com quem você anda. Escolha gente que serve a Deus. Porque é muito fácil a gente caminhar com a multidão. É muito fácil quando a gente está no meio de turminha, de colégio, trabalho, a gente ceder. Então, ande com o povo de Deus. E o Senhor, Ele tem uma promessa para aqueles que andam com Ele. Como ele tinha essa promessa aqui, né, que está aqui no verso... No verso 29, o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Então, se o Senhor prometeu boas coisas para Israel, hoje você é o Israel de Deus. O Senhor te prometeu boas coisas. E o Senhor te prometeu boas coisas, não é para você reter só para você, não. O Senhor te prometeu boas coisas para você dividir, para você repartir, né? E nós vimos aqui no começo que o mais precioso que nós temos é a nossa salvação. Então, como eu falei no início,
responsabilidade nossa de dividir, de repartir, de pregar para aqueles que estão à nossa volta. E a gente vê aqui que, como o povo de Deus estava sob a liderança de Moisés. Moisés era o líder ali, né? Ele estava a caminho da terra prometida. E qual que é a nossa terra prometida? Não é o céu? Nós não estamos a caminho do céu? Por que que eu vou parar de andar em direção ao caminho que o Senhor colocou na minha frente, que é ir para o céu? Por que que eu vou parar? Por que que eu vou abrir mão de coisas que o Senhor tem para mim, de bênçãos que o Senhor tem para mim, se eu posso andar com o Senhor e ter o Senhor e tudo mais? Não é assim que o Senhor fala? Que tudo aquilo que nós queremos será acrescentado? O Senhor não mente. Então, ande com o Senhor. E tudo que você precisa será acrescentado. O pastor Márcio falava muito, né? Eu lembro muito da pregação dele. Prosperidade é ausência de necessidade. Então, que necessidade você tem? Ande com o Senhor, espera no Senhor, caminhe com o Senhor, ser fiel ao Senhor. O Senhor vai te abençoar, porque Ele falou com o povo de Israel. Hoje você é o Israel de Deus. Ele não vai te deixar, não vai te abandonar, não vai te largar. Você não está sozinho. Você é filho de Deus, né? Então, continue firme, né? Continue firme. E aqui a gente vemos, né, que para andar com o Senhor, a gente também anda com nossos líderes. Quem que o Senhor colocou líder sobre você? Quem que é o pastor que tem autoridade sobre a sua vida? Quem é o pastor hoje aqui dessa igreja? Né? O Senhor levantou líderes. Quem que é o seu líder de louvor? Quem que é o seu líder de cela? Quem que é o seu líder? O Senhor coloca liderança para que, através do seu líder, você seja abençoado. É debaixo da sua liderança que você vai aprender a obedecer, que você vai aprender a caminhar, que você vai aprender a desenvolver os seus dons. E o seu líder, ele vê qualidades em você, porque ele tem a unção do Senhor. O Senhor coloca para o seu líder aquilo que ele tem plano para você. Às vezes o seu líder te chama, vamos fazer o evangelismo, vamos fazer uma reunião de oração. Você é capaz, né? Então o Senhor, ele levanta líderes. Como o Senhor levantou Moisés como líder. E o que Moisés falou? Eu não sou capaz. Não foi assim? Moisés falou que ele não era capaz. Mas o Senhor chamou, o Senhor capacita. Se o Senhor te chamou, Ele vai te capacitar. É responsabilidade sua obedecer. Então, obedeça que o Senhor vai te capacitar. E você vai ser honrado. E depois, a gente vê aqui que Robabe, né, que ele era o sogro de Moisés, o que ele falou? Ele disse que não ia, porque ele ia voltar para a parentela dele. Quantas vezes, né, o Senhor nos chama, a gente fala, hoje eu não vou, né? Ou quem sabe, nós começamos a caminhar com o Senhor, aí de repente, alguém nos magoa, alguém faz uma fofoca, alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente fala, quer saber? Eu tentei, eu fui, eu não fui valorizado, eu não fui aprovado, eu não fui aceito. Então, volta. E era isso que Robabe, ele queria voltar. Ele falou, eu vou voltar para minha parentela. Irmão, se você está aqui no caminho do Senhor, está numa igreja, é uma igreja que segue a palavra de Deus, fique firme. Seu amigo de faculdade, seu amigo de trabalho, às vezes te chama, né? E você sente tentada a voltar. Não volte, porque no deserto também tem armadilha, né? Se Robabe, a gente vê pela história aqui que Robabe, ele foi, porque a Bíblia não fala se ele foi, mas o povo de Deus foi pelo deserto. Então Robabe, ele obedeceu a liderança, apesar de ele ser sogro de Moisés, ele falou sim, e ele levou o povo, ajudou a levar o povo pelo deserto. Então aqui a gente vê, né, que quando o Senhor, Ele coloca liderança sobre nós, a gente tem que caminhar com a nossa liderança. E o que Moisés fez? Moisés falou para ele, insistiu, né? Precisamos de você. Por que Moisés falou? Moisés era o líder, Moisés conversava com o Senhor face a face, mas ele falou para Robabe, vamos, eu preciso de você, que me ajude a conduzir esse povo do deserto, você sabe o caminho. Então Moisés também, ele pediu ajuda.
A gente vê aqui, irmãos, que você como igreja, você como membro dessa igreja, não deixe seu pastor sozinho, sabe? Né? Vai com ele. Ele precisa da sua ajuda. Os ministérios que essa igreja tem, precisa de você. Né? Não deixe o pastor caminhar sozinho. O pastor, ele precisa de pessoas. Ele não faz tudo sozinho. Né? Hoje a igreja, glória a Deus, está aqui e o pastor está lá na Espanha. Então, irmãos, sabe? Fala sim. Quando o pastor te chamar para fazer alguma coisa, mesmo que você não queira, fala sim, sabe? Que às vezes a sua carne, tem hora que a gente não pode mesmo, não. Tem hora que a gente ou está doente, ou tem um outro compromisso, ou às vezes a gente já tem outros compromissos que você sente que vai ficar sobrecarregado demais. Fala, pastor, ainda não. Mas eu vou me preparar, vou orar, vou buscar do Senhor e vou caminhar com o Senhor. Né? Mas você fala assim, olha, eu não posso participar desse grupo de louvor, porque eu não tenho uma voz para cantar. Irmãos, você pode orar. Né? O seu ministério, às vezes o ministério de oração, na sua casa. Ninguém está vendo que você está dobrando o seu joelho de madrugada. Ninguém está vendo que você está pedindo ao Senhor, pela vida do pastor, pela vida do seu irmão, pelos pedidos de oração aqui. Ninguém está vendo. Ninguém de nós que está vendo. Mas o nosso Deus, o nosso Pai, Ele vê o oculto. Ele vê até a motivação do nosso coração. O que tem motivado o meu coração? Eu estou servindo ao Senhor ou estou servindo ao homem? O que eu faço é para Deus ou eu faço para o homem? Então sirva o Senhor com alegria, com a motivação que vem do Senhor. Então, o ponto 1, meus irmãos, que eu quero deixar com vocês é esse, é muito importante. Não andar só. Ande com o povo de Deus. Né? E depois, a gente vai para o ponto 2, que é colocar Deus na frente. A gente vê aqui que no verso 33, no capítulo 29, né, fala que a arca do Senhor partia. E 3 dias depois, o povo de Deus levantava acampamento e seguia. Então, o que se ensina para a gente? A colocar Deus na frente. Irmãos, às vezes a gente sai para fazer compra. Faço muito isso, Senhor. Eu preciso de comprar e falo o que eu estou precisando. Abençoa. E às vezes eu chego na loja, está na promoção. Quantas vezes já aconteceu? Às vezes a gente precisa de comprar alguma coisa, né? Que seja uma coisa grande, que seja uma casa, um carro. Comprar uma roupa, comprar uma verdura, sabe? Né? Quantas vezes a gente compra uma melancia, ou compra um melão e lá dentro está estragado? Né? Então antes de a gente comprar, pede ao Senhor, Senhor, me abençoa. Pai, abençoa. Colocar Deus na frente nas nossas decisões. Né? Quem tem filhos, sabe? O filho vai sair, ora e abençoa. Gente, a gente aprende tanto com a Bíblia. Lá no começo a gente vê, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eles oram. E a gente vê que o povo de Deus, o povo de Israel, onde ele vai, ele é próspero. Porque ele não vai só. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó. O nosso Deus é o mesmo Deus deles. O nosso Jesus, ele tem tudo para dar, né? Às vezes o Senhor nos prepara, às vezes demora um pouco, mas o Senhor tem para dar. Então o segundo ponto, gente, é colocar Deus na frente. Qualquer decisão que você vai procurar um emprego, vai entregar um currículo, vai estudar para um concurso, coloca Deus na frente, que o Senhor, ele vai te abençoar. E outra coisa, a gente aprende aqui também, que Moisés, ele orava e ele repreendia o inimigo. Irmãos, nós sabemos que o inimigo se levanta. Ele levanta. Mas nós oramos, nós aprendemos aqui, que Moisés, ele orava e ele repreendia o inimigo. Então, ore e repreende o inimigo que tem se levantado contra você. Sabe, está difícil? Repreende o inimigo. Mas não coloca a culpa em tudo do inimigo também, não. É porque às vezes a gente começa, tudo que acontece de errado com a gente, é o inimigo, não, nem sempre é. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Tem que estudar, tem que levantar cedo, tem que trabalhar, tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que jejuar. Temos que fazer a nossa parte. Mas se as coisas não estão encaminhando, ora, pede ajuda na oração. Porque pode ser o nosso inimigo também. O nosso inimigo não. Né? Pode ser o inimigo que se levanta contra os planos de Deus para a nossa vida. Então não desista, irmãos.
E depois a gente vem aqui pro capítulo 14, que fala que à noite havia uma coluna de fogo e de dia havia uma nuvem. A gente sabe que no deserto a noite é fria e sabe que de dia é quente. O Senhor, né, estava ali naquela presença, numa coluna de fogo, e durante o dia numa nuvem. Então a presença do Senhor estava ali, estava presente. O povo de Deus não estava só, né? Deus mostrava a presença dele ali. Hoje nesse louvor aqui, gente, a presença de Deus estava aqui, né? O louvor estava enchendo a casa. O louvor estava enchendo, era impossível não sentir a presença de Deus. Então, às vezes, a gente fica pensando, eu não estou vendo a presença de Deus, mas Deus está aqui, gente. Né? Deus está aqui. Aqui é a casa de Deus, aqui está a presença de Deus. Então, né, o ponto 1, o que é o ponto 1? Não caminhar só. Caminhe com o povo de Deus. O ponto 2, o que é? O ponto 2 é colocar Deus na frente em tudo que você vai fazer. Em tudo que a Bíblia fala que o coração humano é enganoso, né? Às vezes a gente engana com pessoas à nossa volta, mas se você coloca Deus na frente, o Senhor vai te dando discernimento, vai te dando sabedoria, né? E o ponto 3, meus irmãos, esse aqui é um ponto que a gente cai muito aqui, que é a murmuração, né? A gente vê que o povo de Deus estava no deserto. Deus estava mandando maná para eles. Eles tinham comida. A roupa, a gente sabe pela Bíblia que a roupa deles não envelhecia. Deus estava provendo a necessidade dele. E o que o povo de Deus fez ali? Começou a murmurar. Começou a reclamar. Não estava bom para eles mais. Enquanto eles estavam saindo, estavam caminhando tudo junto, saindo do Egito, que eles estavam sofrendo a escravidão, eles estavam sofrendo ali debaixo daquela escravidão, eles saíram alegres. A Bíblia fala que eles saíam cantando. Mas quando chegou lá no deserto, eles, né, paquearam, eles fraquejaram, eles desanimaram. E eles falaram: Moisés, você nos tirou lá do Egito para nos deixar morrer aqui nesse deserto? Moisés, lá no Egito a gente tinha cebola, a gente tinha pepino, mas lá no deserto a gente tinha escravidão. Vou falar muito aqui, né, principalmente para os jovens. Chega na segunda-feira no trabalho, os amigos começam: nossa, eu fui para Malada, eu conheci fulano, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Lá, ó, o Egito. Lá as coisas do Egito. Aí você pensa: nossa, o que eu fiz? Né? E começa a pensar, quando a gente vem para a igreja, deixa os amigos, aqueles que a gente não deve mais andar com eles, que deixamos lá para trás. A gente começa a lembrar: nossa, como era bom, né? Ia para a praia, fazia isso, fazia aquilo, ia jogar futebol, fazia isso, fazia aquilo, ligava a televisão, via aquilo, ia para a internet. Olha as coisas que a internet te oferece hoje. Irmãos, cuidado, cuidado. Quando você fecha a porta do quarto, quando você liga o computador, quando você pega o seu telefone, sabe? Olha, fecha a porta do quarto, olha para um lado, olha para o outro. Mas olha para cima. Olha para cima também, porque Deus está lá, Deus está te vendo. Aquilo que você acha que está bom, às vezes não é o melhor de Deus para você. Espera com paciência, não é assim que o salmista fala? Esperei com paciência no Senhor. Seja paciente, irmãos, seja paciente. E cuidado, cuidado. Lá no Egito tem cebola? Tem. Lá no Egito tem pepino? Tem. Mas lá no Egito tem escravidão. E essa vida aqui, você pode viver 100 anos, 50 anos, 60 anos. Você pode viver os dias que Deus te deu, mas vai passar. E quando você chegar diante do Senhor? Nós estamos falando que Jesus está voltando, não é? Uns dias atrás, que eu não lembro, eu estava aqui na igreja. Uma irmã chegou aqui para orar por 2 crianças, que a professora de escola bíblica dominical dela, de 45 anos, partiu. Porque a gente não acha que a gente vai morrer hoje. A gente está esperando o Senhor voltar. Mas eu não sei, a vida está nas mãos do Senhor. Eu posso estar falando com você aqui hoje, amanhã eu posso não estar aqui mais.
Então, como que você vai chegar diante do Senhor? O que você tem na mão? Irmãos, Jesus está voltando. Onde que estão os seus? Onde está aquele que você ama? Busca Ele, vai atrás, ora, paga o preço. Meu pai orou 8 anos pela minha vida. Orou 8 anos. E ele levantava de madrugada e ele orava. Ele buscou a salvação. Buscou a salvação. E o Senhor orou. E não só meu pai, minha mãe, tantos outros, meu irmão mais velho jejuava. Então, meu irmão, você conhece o Senhor, você sabe que se você morrer hoje, você vai para onde? Nós só temos 2 lugares para ir. Ou céu ou inferno. Não tem outra opção, não tem meio termo. E quando você entrar lá, acabou, não sai mais. Então, para onde você está indo se morrer hoje? Né? Você é um disfarçado de crente aqui dentro da igreja? Você está aqui disfarçado de crente? Que lê a Bíblia? Que ouça a pregação? Que canta? Mas sai lá fora, faz aquilo que o mundo olha para você e fala lá. Para que eu vou ser crente? Ali o crente. Irmãos, olha o seu testemunho. Olha o seu compromisso. Olha o que sai da sua boca. Que palavras que está saindo da sua boca? É palavras doces ou palavra amarga? É palavra de fofoca, de mentira, de acusação, de julgamento? Igual a irmã falou aqui comigo, um pouco antes do culto começar, né? Nós somos todos iguais, irmãos. Nós somos todos iguais. Errar, erramos. Pecar, pecamos. Mas não permanecemos no erro. Não devemos permanecer no pecado. Para o pecado tem arrependimento. Arrependa, converta, muda o seu caminho. O que é converter? Você está indo, viu que está errado, converte, volta para o caminho que é Jesus, mas não permaneça no pecado, né? Cuidado com o seu testemunho, cuidado com o que se faz, não seja pedra de tropeço para ninguém, e lembra dos seus, lembra daquele que você ama, ore por ele, jejue por ele, porque alguém fez isso. Se você está aqui, alguém orou por você, alguém jejuou por você, e acima de tudo, o nosso Salvador Jesus Cristo morreu na cruz, por mim e por você. Então, meus irmãos, preste atenção naquilo que você faz, no seu testemunho, porque muitos estão te observando. Seja um pregador, né, de atitudes também. Pregue a palavra, né? Mas pregue com o seu testemunho. Seja um crente que serve ao Senhor, que obedece ao Senhor. Não seja aquele crente que fica julgando. Ah lá, o irmão pecou, o irmão fez isso, o irmão fez aquilo. Gente, volta atrás. Lembra onde que você estava. Lembra como você era antes de se converter. Lembra como foi que Jesus te encontrou. Você estava puro, você estava santo. Você estava preparado para andar com Jesus quando Jesus te encontrou? Se você não estava, então, irmãos, aquele que está à sua volta, ele precisa da sua oração, da sua compreensão, precisa do seu amor. E esse amor que Jesus tem por você, peça a ele pelo seu irmão, porque amar aquela pessoa que é boa com a gente, aquela pessoa que é carinhosa, aquela pessoa que nos apresenta, aquela pessoa que nos abençoa, é muito fácil. Mas amar aquele, sabe, que critica, né? Amar aquele que persegue. Então, irmãos, não bate de frente. Não leve tudo a ferro e fogo. Perdoa e ora. Quando você vai ver, faça o teste com o Senhor Jesus. Comece a orar por uma pessoa que você não gosta. De repente você começa a gostar dela, porque o Senhor começa a dar a você o amor que Ele tem por ela. Você já começa a achar aquela pessoa legal, sabe? Então, assim, se tem alguém aqui dentro dessa igreja, ou no teu trabalho, né, na sua casa, que você não gosta, seja sincero para o Senhor: Senhor, eu não gosto dela. Me dá do amor do Senhor por ela. E o Senhor vai te dar. Vai te dar. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado, né, com a murmuração. O que a murmuração faz com a gente? A murmuração nos afasta do Senhor. Porque quando a gente murmura, a gente fala assim: olha, Senhor, tá vendo? Não tenho aquilo que o Senhor me prometeu. Começa como que desafiar a Deus. Então, não murmure, não reclame daquilo que você não tem. Não coloque os seus olhos naquilo que você não tem.
coloca os seus olhos em Jesus, que Ele vai te dar. Né? O Senhor, Ele tem aquilo que você quer para te dar. Coloque diante do Senhor. E o Senhor, Ele nos ensina, gente, que às vezes, mesmo quando a gente desanima, a gente cansa. Porque isso acontece, nós somos humanos, né? O que a Bíblia fala que a gente é? Vermezinho de Jacó. O que é um verme, gente? Né? Você olha para ele assim, ó, pisa nele. Nós não somos nada. O Senhor, Ele fala que nós somos assim. Então nós somos fracos. Mas quando a gente é fraco, a gente se torna forte. Porque a gente reconhece a nossa fraqueza. E a gente vai buscar força naquele que é poderoso para nos dar a força. E o que acontece também quando a gente começa a murmurar? A gente coloca os olhos naquilo que a gente não tem. A gente deixa de se alegrar com aquilo que a gente tem. A gente tem tanto, gente. A gente tem tanto, mas tanto. Né? Só da gente ter uma igreja, só da gente ter liberdade de falar do Senhor. A gente tem uma família, a gente tem um lar. A gente tem coisas para comer, tem roupa, nós temos tanto. Mas às vezes a gente coloca os olhos naquilo que não tem. Eu não tenho aquele emprego dos meus sonhos, eu não tenho o carro dos meus sonhos, eu não tenho a casa dos meus sonhos. E por que Deus dá para aquele e não dá para mim? E a gente começa a comparar aquilo que a gente tem com o outro. E aquilo que a gente tem deixa de trazer alegria para a gente e passa, sabe? E passa a ser como aquela cebola e está lá longe. A gente, tudo que a gente pensa, eu não tenho, tá? A gente começa às vezes a comparar e buscar no outro que tem. Aí sabe o que acontece? Bate uma inveja no nosso coração. E o que a Bíblia fala da inveja? A inveja, ela tem os frutos dela. Quando bate uma inveja no nosso coração daquele irmão que às vezes tem mais do que a gente deixa de ser feliz. E aqui que a Bíblia fala, né? Tá lá em Provérbios, né? Que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então, irmãos, né? Às vezes na murmuração entra a comparação, e na comparação entra a inveja. E quando entra a inveja, as coisas deixam de dar certo para você. A Bíblia fala que os ossos começam a apodrecer. Então, irmãos, se tem alguma coisa que você quer, que ainda não tem, peça ao Senhor. Porque às vezes Deus não tem aquilo para você, né? Às vezes Deus tem algo melhor. Nosso Deus é Deus de surpreender. Quanto que Deus já me surpreendeu, meus irmãos? Se eu fosse a testemunha aqui, eu ia passar a noite falando de tanto que Deus tem feito. Vocês perguntar, né? Mas o que fez? Gente, se eu começar a listar desde o dia que o Senhor me salvou, como a minha vida foi transformada. E eu achava que eu tinha uma vida boa. Mas o Senhor me surpreendeu. E o Senhor vai te surpreender. Porque o Senhor tem coisas boas. É aquilo que Moisés falou, né? Para o sogro dele. Olha o que Moisés falou para o sogro dele. O Senhor prometeu boas coisas. E aquilo que o Senhor prometeu, você também terá. Então, né, voltando aqui. O que é o ponto 1? O ponto é 1, não andar só. Ande com o povo de Deus. O ponto 2, o que é? Colocar Deus na frente. E o ponto 3, não murmurar. Né? Porque quando a gente murmura, às vezes a gente deixa de ganhar. Porque Deus não vai agir ali na murmuração. Ele não vai agir. Então arrependa, fala: Deus, eu murmurei, eu reclamei, eu te agradeço por tudo, né? Como aquele hino, por tudo que tenho, por tudo que sou, vem de ti, Senhor. Nós, como filhos de Deus, tudo que a gente tem, vem do Senhor. E eu não quero nada que não venha do Senhor. Não serve para mim, né? Porque como está escrito aqui, ó, quem já foi comprado não se vende. Não se vende. Não se venda, irmãos. Não se venda, porque está escrito, né, que o Senhor, Ele no final, Ele vai nos dar a coroa da vitória. Tem um hino que eu tenho ouvido, que eu ouvi várias vezes. Eu gostaria de pedir o irmão para colocar. Eu gostaria que você fechasse o olho e pensasse na mensagem que esse hino traz, né? É um hino da harpa cristã. Quem que é? Maico. Você pode, por favor, colocar? Gostaria que os irmãos pensassem na letra. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor.
possa sempre tu por mim operar o seu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faz ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrada em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do seu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser. Enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar aos teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar e a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Amém, irmãos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E hoje, né, é culto da Santa Ceia. Quando você tomar a ceia, lembra que o Senhor tem um propósito para a sua vida. O Senhor tem um plano para a sua vida. Você nasceu de novo, você se tornou filho de Deus. Não é para você ficar parado. Irmãos, Jesus está voltando. Você já pensou, você aí na fila, lá no céu, a porta lá, Jesus lá te esperando, e você olha do lado, e você vê um irmão olhando para você, e ele está indo para o inferno, ele está na fila contrária.
Irmãos, o que eu estou fazendo na minha vida? O que você está fazendo na sua vida? Tem uma igreja nascendo lá na Espanha. Quanto você tem orado por aquela igreja? Está nascendo ali. Tem uma amiga que foi a turismo para a Espanha no mês de junho. Ela é cristã. E ela foi turismo, ela não foi fazer missão. E ela começou a andar pelas ruas. O Senhor começou para ela, mostrar para ela. Olha, ela começou a ver casais. Menina com menino, menino com menino. E vendo aquelas coisas, o Senhor falou, olha, é um povo, é uma nação. E eu mandei a foto para ela. Ali, ó, mandei a foto para ela. Porque o Senhor levantou, ela mora lá nos Estados Unidos, ela foi fazer turismo na Espanha. O Senhor levantou ela para estar orando. Sem ninguém, sem ter uma igreja, sem ter um pastor liderando ela. O Senhor tocou o coração dela. Então o Senhor te chama para fazer a obra. O tempo é agora. Não espera amanhã. Ora, irmãos, ora pelos seus, ora pelos seus amigos, ora para aqueles que vocês amam. Eu quero falar a conclusão. O Senhor nos deixou como filhos de Deus. O Senhor nos deixou comissionado. O que o Senhor falou lá em Mateus 28? Vou ler aqui, Mateus 28, de 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. O Senhor Jesus falou. O que fala em Hebreus 5? Jamais te abandonarei, jamais te deixarei. Então, seu pai, seu amigo, sua família, até o seu irmão da igreja pode te abandonar. Mas lembra, o Senhor está com você. E a conclusão é essa. O Senhor te chama para ser um Moisés. Mesmo andando pelo deserto. Não vá sozinho. Chame pessoas para ir com você. Encoraje pessoas. Moisés encorajou o sogro dele. Falou, eu preciso de você, vamos comigo. Se você é alguém desanimado, fala com ele. Eu preciso de você, vamos comigo. Então, encoraje pessoas para ir com você. Robabe, né, o sogro de Moisés, que também é chamado Jetro, o Ruel, falou o seguinte. Eu não vou. Mas Moisés falou para ele, você sabe o caminho do deserto, né? Ele sabia o caminho do deserto. Você sabe o caminho. Quem que é o caminho? Quem é o nosso caminho? Jesus disse, eu sou o caminho. Então você conhece o caminho, né? Ande por ele. Ande por esse caminho. Vai aparecer outros caminhos para você. Às vezes amanhã mesmo. Às vezes aqui, na porta da rua. Às vezes chegando em casa. Às vezes a internet vai te mostrar outro caminho. Mas lembre-se, o caminho é Jesus. Ande por ele, né? Quando o Senhor me chamou para seguir, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo naquele dia. Porque eu nasci de novo, eu não vou morrer eternamente. Quando eu fechar meus olhos aqui, o Senhor me chamar, eu sei que eu vou para o céu. Eu sei que eu vou morar com Jesus. Se você entrou aqui hoje, você está, às vezes, dentro da igreja. Às vezes, seu caminho, né? Às vezes, não está tão no caminho. Um dia está no caminho que Jesus, um dia está lá no mundo. Às vezes, está em cima do muro, não é? Se você quer, hoje, entregar a sua vida para Jesus. Se você quiser, hoje, ter sempre alguém com você. Você nunca vai andar sozinho. Você nunca vai estar só. Né? Se você quer Jesus no seu coração. Se você quer ser salvo. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus. Hoje é o dia. A hora é agora. Não espera. Né? Eu não conheço a igreja. Não conheço quem está visitando. Né? Mas se você entrou aqui. E você não tem certeza. Se você morrer hoje. Para onde você vai? Lembre-se. Só existe duas opções. O céu ou o inferno. E não queira entrar no inferno, né? Porque de lá não sai nunca mais. Não tem amigo, não tem ninguém que tira de lá. Então, se você quer entregar a sua vida para Jesus, se você quiser entrar no céu, lembre-se, lá no céu, o Senhor fala,
Jesus falou, né? Eu vou para o Pai, vou preparar moradas. Então, a Bíblia fala lá em Apocalipse, não tem lágrima, não tem sofrimento, não tem tristeza. Se você quer endireitar a sua vida, né? Te convido a vir aqui na frente, né? Pedir o pastor Napoleão que venha, né? Está orando por você, se você quer receber Jesus, né? O dia é hoje, a hora é agora. O Senhor te dá uma chance, né? Agora, se você já entregou a sua vida para Jesus, mas você ainda não está sentindo firme, não está sentindo, sabe, disposto a servir o Senhor, trabalhar na obra do Senhor, você pensa, eu não tenho tempo. Não espera ter tempo, porque o tempo o Senhor deu igual para todo mundo. Vem, se você quer servir o Senhor, tem um ministério, né? E você quer servir o Senhor, né? Quando você apresentar diante do Senhor, você vai falar, Senhor, olha aqui. Eu sei, Pai, que eu fui falho, mas eu trabalhei. Eu ganhei esse para o Senhor. Eu trabalhei naquele ministério, eu fiz isso. A tua igreja, o teu reino prosperou. Então eu gostaria que você abaixasse a cabeça. Nós vamos fazer uma oração. Para que quando você chegar diante do Senhor, você vai falar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu fiz. E o Senhor vai falar, servo bom e fiel. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, Pai querido, nós colocamos essa igreja diante do Senhor nesta hora, Pai. Apresentamos o Senhor cada vida aqui presente, Pai. Deus, eu não sei o que cada um precisa, não sei da necessidade, não sei das lutas, não sei das dificuldades, ó Pai. Não sei dos desertos, ó Pai. Não sei, Pai, mas o Senhor sabe. Visita cada um nesta hora, Pai. No coração, na mente, nos sentimentos, emoções, ó Pai. Cura, Senhor. Cura, Pai. Cura cada um, Senhor. Pai, todo aquele que o Senhor chamou para o ministério, Pai. Oh, Deus amado, levanta essa igreja, Senhor Deus, como um farol nesse bairro, Pai. Deus, que dessa igreja possa sair muitos missionários, muitos pregadores, líderes, Senhor Deus. Pessoas dispostas, Senhor Deus, a ser um Moisés, a caminhar e levar pessoas com ele, a encorajar. Pai, abençoa essa igreja, Pai. Multiplica, Senhor Deus, as vidas aqui, os ministérios, ó Pai. Traz, Senhor Deus, a bênção do Senhor sobre essa igreja, Pai. Sobre esse povo que reúne, Pai. Porque nós somos o povo do Senhor, ó Pai. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos comprados pelo teu sangue, Pai. E nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, nos abençoado, Pai. Perdoa, Senhor, se temos murmurado, Pai, se temos desanimado, se temos tido saudade, Pai, das coisas que ficaram lá no Egito, Pai. Nós pedimos que nessa noite, Pai, o Senhor nos dá um novo recomeço, Pai. Um recomeço, Senhor Deus, ó Pai, cheio da presença do Senhor, cheio da unção do Senhor, ó Pai. Que cada um, Senhor, seja um Moisés, no trabalho, em casa, na comunidade, Pai. Abençoa em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém.